O Band Cidade desta quinta-feira está de volta. O julgamento da abertura do processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva e da vice-governadora Daniela Rainer já tem data para ocorrer. O anúncio foi feito pelo presidente do Tribunal Especial de Julgamento. O desembargador Ricardo Hesler, que preside o Tribunal Especial Misto, definiu que o julgamento da abertura do processo de impeachment contra Carlos Moisés e Daniela Rainer vai ocorrer no próximo dia 23 de outubro, às 9 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa. O governador e a vice vão ser notificados da data da sessão. Neste dia, o relator do processo, o deputado Kennedy Nunes, vai ler o parecer. Depois, o autor da denúncia, o defensor público Ralph Zimmer Jr. e os advogados de defesa de Carlos Moisés e Daniela Rainer vão se manifestar. Em seguida, o relator apresenta as conclusões e recomenda o acatamento ou o arquivamento da denúncia. Para ser aprovado, o parecer precisa de 6 votos favoráveis. Se o relatório recomendar o acatamento da denúncia e for aprovado, Moisés e Daniela são afastados dos cargos por até 180 dias. Roberto Azevedo aqui no estúdio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite a você que nos assiste. A gente falou dos prazos aí para o julgamento desse parecer prévio, digamos assim. Agora, muita coisa pode acontecer até lá para influenciar esse julgamento, não é? Por exemplo, dentro do próprio Tribunal de Justiça, que é aí o Tribunal Oficial, Judiciário, Poder Judiciário, que é o julgamento da causa que faz o impeachment acontecer. Esta equiparação de salário entre os procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia. Esse assunto é o que se chama em direito, ainda não está pacificado. Não foi resolvido pelo Judiciário catarinense. E já existe, inclusive, pressão de alguns setores vindo da Assembleia, do vizinho ali, contra o desembargador, que é o relator dessa matéria. Afinal de contas, pode-se ter um julgamento de impeachment sobre um assunto que não saiu do papel e não tem uma solução, enquanto o Tribunal de Justiça não solucionar. Outra questão. Aí sim, não dará tempo para que aquele prazo de 15 dias, tanto para o deputado Júlio Garcia, quanto para parentes deles e outros denunciados na Operação Alcatraz, virarem réus, porque ainda estará contando o prazo para outras razões, contra-razões que eles têm direito de colocarem por serem servidores públicos ou detentores de mandato. Mais uma questão a ser colocada. Quem agirá no entorno para impedir que o juízo dos desembargadores que fazem parte do Tribunal Especial de Julgamento também não leve em consideração a delicada situação do presidente da Assembleia, denunciado por 2 vezes pelo Ministério Público Federal na Operação Alcatraz. Enfim, há um grande ponto de interrogação, mas 2 coisas já são absolutamente claras. Será um dia histórico para Santa Catarina, que poderá levar ao afastamento do governador e da vice, e também o relatório do deputado Kennedy Nunes, que ninguém tem dúvida que vai pedir o afastamento dos 2 e o início do processo do impeachment na Assembleia Legislativa. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto, com mais opinião e análise política aqui no Band Cidade. Enquanto isso, os deputados que integram a comissão especial que analisa o segundo pedido de impeachment contra Moisés e Daniela receberam a síntese do relatório do deputado Valdir Cobalcini, do MDB. Os parlamentares vão analisar o texto e podem apresentar sugestões. Os deputados vão ter prazo de 48 horas para apresentar sugestões ao texto. O que é a síntese desse relatório? É a partir da denúncia, do parecer da Procuradoria da Assembleia, do recebimento do presidente da Assembleia e das defesas do governador e da vice-governador. O relatório final da comissão especial do segundo impeachment deve ser votado na próxima terça-feira, dia 13 de outubro, às 9 horas da manhã. O segundo pedido de impeachment contra Moisés e Daniela Rainer tem relação com a compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais e a tentativa de instalação de um hospital de campanha em Itajaí, entre outras ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. A gente fala agora da chuva de granizo que atingiu várias cidades de Santa Catarina nesta quarta-feira. Ontem, o município de Aurora foi um dos atingidos pelo granizo e pelo vento. A Prefeitura Municipal trabalha para contabilizar os prejuízos. Na tarde de ontem, a nossa equipe foi até a comunidade de Ribeirão Elias, em Aurora, para fazer uma reportagem relacionada ao cultivo de fumo. Nas imagens, era possível ver como estava a lavoura.
Menos de 2 horas depois da equipe sair do local, uma chuva de granizo atingiu boa parte do município. Na manhã desta quinta-feira, nós voltamos na mesma propriedade. Só que agora o Marcos está contabilizando os prejuízos. Coisa de 2, 3 minutos, acaba com a lavoura do cara, né? Na verdade, o fumo o cara tem seguro, né? Mas um pouco ainda o fumo recupera, mas o pior mesmo é a safra de cebola, né? Já na propriedade da família Seman, o prejuízo foi ainda maior e precisa ser calculado. As pedras de gelo quebraram telhas, janelas e até uma mangueira de irrigação. Além disso, a produção de cebola foi muito afetada. Desse tamanho granizo não, né? Já bastante granizo sim, mas igual do tamanho não. Como a produção de cebola foi praticamente perdida, agora será preciso investir em outras culturas. Nossos planos é plantar milho e soja ainda, né? Agora, depois de tudo esse que deu de errado, nas terras de cebola, plantar alguma dessas culturas. O secretário de Agricultura de Aurora explica que essa é a situação de muitos produtores. A gente estima aí que foi atingido aí 700 hectares de cebola, sendo aí mais ou menos que 50% a 60% com perca total, e também aí em torno de 220 hectares de tabaco. Como os prejuízos atingiram boa parte de Aurora, agora o trabalho será principalmente de fazer o levantamento das perdas. Outras cidades do Vale do Itajaí também registraram queda de granizo e estragos. O fenômeno também ocorreu na Grande Florianópolis e no norte do estado. Em Vidal Ramos, 150 lavouras foram afetadas, 100 plantações de fumo e 50 de cebola foram destruídas. O fenômeno foi registrado com menor intensidade ainda em outros pontos da nossa região, como Salete, Trombudo Central, Ituporanga, Lontras, Rio do Campo e Rio do Sul. Em Rio Negrinho, a Defesa Civil registrou queda de árvores e falta de luz. De acordo com a Celesc, 90% das unidades consumidoras ficaram sem energia durante a tarde e noite. Em São Bento do Sul, ao menos 80 casas ficaram destelhadas com a ventania. Na Grande Florianópolis, houve granizo em Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz. Na capital, imagens mostram o momento em que a queda do granizo danifica o telhado de um supermercado no sul da ilha. E a formação de uma área de baixa pressão no norte do estado mantém a estabilidade no tempo para essa sexta-feira. Detalhes agora na previsão do Band Cidade. O dia vai ser instável, com condição para chuva em Santa Catarina e risco de temporais isolados do oeste ao norte entre a madrugada e a manhã. No fim do dia, o tempo melhora e a chuva diminui. A cobertura de nuvens mantém as temperaturas amenas nesta sexta-feira. Em Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 20 graus. Em Jaraguá do Sul, variação entre 17 e 22. Em Curitibanos, mínima de 13 e máxima de 16. E em Concórdia, variação entre 15 e 23 graus. Vamos atualizar agora os números da pandemia de coronavírus em Santa Catarina e sempre é bom e importante lembrar, a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Tanto que 12 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas aqui no estado em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de mortos no estado chegou a 2.892. O número total de casos é de 224.103, com 213.495 pacientes recuperados, o que sempre é muito importante e tem que ser comemorado, e 7.716 casos ainda estão em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI baixou para 57,4%. E a Secretaria Estadual de Saúde atualizou o mapa da classificação de risco para o coronavírus. De olho de volta aqui no nosso telão, em relação à semana passada, apenas uma região apresentou mudança na condição de risco para a Covid-19. Foi a Foz do Itajaí, que estava na cor amarela, em risco alto, e agora está na cor laranja, na situação de risco grave. Com isso, caiu para 4 o número de regiões na cor amarela, que é a de risco alto para a Covid-19, que são a região oeste, a de Xanxerê, a Serra e o Médio Vale do Itajaí. As demais regiões todas estão na cor laranja, que a gente pode ver pelo mapa, o que indica o risco grave para o coronavírus. A seguir tem esporte com o novo técnico do Criciúma. E veja ainda, na série sobre o Outubro Rosa, veja como a atividade física ajuda na prevenção ao câncer e também no tratamento da doença. Já voltamos.
Band Cidade. Oferecimento